Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, A Morte da Senhora MacGinty. Bom, esse livro começa com Hercule Poirot jantando e aí ele chega em casa e quando ele chega em casa, o Jorge, que é o mordomo dele, diz que tem um senhor esperando por ele. Este senhor nada mais é do que o superintendente Spence. Ele trouxe um caso que ele não está nada satisfeito. Acontece que um inquilino matou a proprietária da casa, para roubar 16 libras. Ele estava desempregado, sem dinheiro, com aluguel atrasado, e ele acaba pegando algum objeto pontudo e martelando, batendo, furando a cabeça da proprietária da casa onde ele morava. Esse rapaz é condenado, ele é julgado, decidem que ele, daqui a 15 dias ele vai ser enforcado pelo assassinato da senhora MacGinty. E o que acontece? O superintendente não está satisfeito, ele acha que tem alguma coisa por trás, porque geralmente um assassino ele tem um ar de arrogância, e esse rapaz não tem ar nenhum de arrogância, ele é um coitado, que ele não sabe para onde olhar, ele está perdido naquele julgamento. Hercule Poirot escuta todo o caso, já tinha lido nos jornais algumas versões, algumas notícias, e diz que aceita então investigar dentro do prazo desses 15 dias, se existe de fato algum outro suspeito, o que foi que aconteceu, ou se esse rapaz é o verdadeiro assassino. E assim começa a nossa trama, Ela foi publicada em fevereiro de 1952, então agora faz 71 anos que esse livro foi escrito, e publicado por Agatha Christie. É um dos meus preferidos, porque ele vai trazer muitas histórias e enredos paralelos que vão, assim, despistar o leitor. Robin, this is Monsieur Poirot. What, delighted. Enchanté, monsieur. Come on, let's have a drink. Right. I'm extremely pleased to meet you, Mrs. Oliver. Robin's told me so much about you. I've read all your books. This is an old friend of mine, Monsieur Hercule Poirot. Madame. We met in the village, just by chance. Robin, Yes, madame. get some drinks, get cigarettes. Yes, of course. Are you an author too, Monsieur Poirot? Je regrette que non. Oh, he's a detective, a real one. You know, Sherlock Holmes type. Deerstalkers, violins, that sort of thing. And he's here to solve a murder. But who has been murdered, Monsieur? Oh, you already know of it, madame. It occurred last November the 22nd. Mrs. McGinty? Oui. Well, that's all over, surely. No, it's not over at all. They've arrested the wrong man. What was his name? Monsieur James Bentley. Huh? But he didn't do it. Poirot's got to find the real murderer before they execute the other one. Expect his little grey cells are churning. Hercule Poirot vai então para essa vila, para essa comunidade onde o crime aconteceu, e a história já começa mostrando uma lista de personagens em ordem alfabética, contando um pouquinho quem são e o que estão fazendo nessa narrativa. E ele chega lá, ele se hospeda na casa de uma senhora. A casa, as portas das casas são todas abertas, todo mundo entra e sai da casa na hora que quer. E exatamente na casa onde ele está hospedado que vão aparecer várias provas, como uma fotografia, um recorte de jornal e também o objeto que foi usado no assassinato. Hercule Poirot chega nessa comunidade e ele logo faz questão que todos saibam quem é ele e o que ele está fazendo ali. E ele começa a conversar com as pessoas, ele vai dizendo que ele é um detetive, que ele foi contratado para descobrir sobre a morte da senhora MacGinty, para ver se teve alguma outra informação, porque eles acreditam que o homem que foi condenado, que foi julgado e condenado, ele é inocente. E enquanto ele está jogando verde para tudo quanto é lado, ele está numa estação de trem e alguém empurra ele. E por um triz, ele não é morto, atropelado pelo trem que está chegando na estação. Isso dá para ele a certeza de que sim, que alguém está inquieto com a presença dele naquele local. E ele pensa, onde tem fumaça, tem fogo, e é por aí que eu vou começar a investigar.
Logo nas primeiras páginas ele vai encontrar a escritora, a senhora Ariadne, que é super amiga dele. Essa personagem, ela é muito engraçada, ela tá sempre comendo maçã, os cabelos estão sempre assim bagunçados e ela é muito engraçada e eles têm diálogos assim hilários aqui nessa narrativa e a personagem vai aparecer em outros livros de Agatha Christie, sempre fazendo par com Hercule Poirot. Bem, vamos à trama então, o que foi que aconteceu e por que que a senhora McGinty foi morta. Gente, ela era uma senhora que limpava a casa de vários desses personagens que são apresentados aqui na primeira página do livro. E ela ficava bisbilhotando nas coisas. E numa das casas, ela vê uma fotografia e é por causa dessa fotografia que ela vai ser morta. Atrás dessa fotografia dizia assim, minha mãe. Acontece que a senhora McGinty, ela viu um jornal de fofoca que era publicado todo domingo, uma reportagem onde andarão estes assassinos. E aí mostrava fotos de 4 personagens que tinham matado uma família ou alguma pessoa e a jornalista queria saber que fim tinham levado essas pessoas. E uma das fotos que aparece no jornal era a mesma que ela já tinha visto numa das casas. E aí o que essa senhora vai querer fazer? Chantagem, né, gente? Ela vai querer lucrar com essa informação. E aí, como diz o versinho infantil, tanto esticou o pescoço que, ó, foi morta. Hercule Poirot sabe que tem alguém ali que não quer que a sua verdadeira identidade seja descoberta. E numa festa, numa reunião que todos estão participando, ele apresenta as fotografias e pergunta se alguém ali reconhece alguma delas. E uma senhora, que é a senhora Laura, ela olha para as fotos e ela demonstra rapidamente que sim, ela reconheceu uma das imagens. E ele pergunta, a senhora tem que me dizer quem é. É muito perigoso a senhora guardar essa informação. E a senhora Laura aponta para a fotografia errada. Ela não indica qual é a fotografia que ela reconheceu, porque ela quer fazer uma reunião com o dono ou a dona daquela fotografia para saber do que se trata e que se de fato a mãe era uma assassina. E aí o leitor já sabe que outra morte vai acontecer e é o que acontece. A senhora Laura é, ó, enforcada. Ela arma para ficar sozinha em casa, ela liga para 3 mulheres, ela convida todas as 3 para irem tomar chá na casa dela. E quando o filho e a escritora retornam, que eles tinham ido para um teatro, quando eles retornam para casa, a senhora Laura está morta. A segunda personagem que vai aparecer aqui, que também foi eliminada porque sabe de quem é aquela fotografia e quem é a identidade dessa pessoa misteriosa. E aí a gente começa a conspirar ali, né, junto com o Poirot, quem é, o que é que está acontecendo. Porque uma das imagens é de uma garota, a Lily, que usava óculos fundo de garrafa, que ela perfurou com uma faca de açougueiro a cabeça da tia. E aí qualquer personagem que não enxerga que precisa usar óculos, a gente já pensa, essa é a Lily. Depois a gente tem a senhora Kane, que estava grávida, que foge do país, vai para a Austrália e lá ela tem um filho ou uma filha. E ela dá o nome de Evelyn. E a gente não sabe se Evelyn é mulher ou se é homem, porque para aquele país cabe para os 2 sexos. Então a gente não sabe quem é e a gente já começa a desconfiar que seja uma daquelas 3 mulheres que a senhora Laura telefonou convidando para tomar chá. Tudo isso vai dando um nó na cabeça do leitor, a gente não faz ideia quem é que matou a primeira personagem, que era a senhora McGinty, nem quem é que matou a senhora Laura. E a gente vai tentando pensar, quem sabe é essa, quem sabe é aquela, porque a Agatha vai colocando ali várias pistas e vai atrapalhando o nosso olhar para a história. Quando a gente acha que é uma coisa, na verdade é outra, não tem nada a ver. De fato, eu fiquei perdida várias vezes e, para variar, não acertei o assassino dessa narrativa.
E no meio de tudo isso, a gente tem ainda a senhora Ariadne, que o Robin, que é o filho da senhora Laura, ele quer fazer uma peça de teatro baseado no livro dela. E a senhora Ariadne tá assim com o cabelo em pé, porque o rapaz quer mudar o personagem. O personagem do livro era para ser um detetive finlandês de 60 anos, ele quer transformar num rapaz de 35, que tem um sex appeal, que esquia, e a escritora tá assim apavorada, porque não é o personagem que ela escreveu, e o outro tá querendo modificar. Então a gente pensa que muito do que a Agatha tá escrevendo naquele momento são coisas que aconteciam na vida dela mesmo, de fato, que as pessoas queriam transformar seus livros em obras de cinema, em obras de arte para o teatro, alterando alguma característica dos personagens e que ela não gostava e não estava satisfeita. E esse livro, ele foi levado mesmo às telas do cinema com aquele nosso ator, que é o David Suchet. Então ele foi lançado mundialmente em 2008 e ele vai ser bem fiel à narrativa, ele vai trazer os elementos bem como estão no livro. Tem uma coisinha ou outra, mas que não muda em nada a narrativa. A gente pode assistir ao filme, sim, que o filme é bem fiel ao livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Anyone could, and someone did. Clumsy and crude. But it made me to think. Scent! Lipstick on a cup! But surely lipstick can be removed very easily, every trace, but it was not. Why not? And it seemed to me that there was an emphasis, most deliberate, on femininity, an underlining of the fact that it was a woman who committed the murder. And so Poirot, of course, he begins to suspect that it was not. The telephone calls that these women received, they were only messages. None of them actually spoke to Madame Upwood herself. She communicated with Monsieur Croft, your butler. Madame Scott, your housekeeper. And of course, with you, sir. E depois de apresentar esses fatos, a gente caminha agora para a sessão do spoiler. E a gente vai saber agora o que de fato aconteceu nesse livro, nessa história, e quem é que matou a senhora McGinty. Porque os dias estão correndo e o rapaz, o inquilino, vai ser enforcado por um crime que ele não cometeu. E a gente vai saber que o Robin não era filho verdadeiro da senhora Laura. Ele era um protegido, ele era um filho adotivo. Ele era o bebê que estava na barriga da senhora Kane e ela deu um nome para este bebê de Evelyn Hope. E este rapaz, ele vem para a Inglaterra, ele faz teatro e ele acaba sendo protegido pela senhora Laura e ele muda de nome. Então, para ele não ser reconhecido como filho de uma assassina, ele passa a se chamar Robin. E ele não fala para a senhora Laura que a mãe dele era uma assassina, mas ele guarda aquela foto com muito carinho, porque era a única lembrança que ele tinha da mãe. O fato é que o Robin matou tanto a madrasta quanto a senhora McGinty com medo de ser descoberto e porque ele não queria perder o patrocínio que ele vinha recebendo dessa mãe postiça que bancava todas as suas peças, as suas ideias, o seu teatro, né? Ele queria ter uma vida de muita grana, ele queria ser bancado e ele fazia tudo, agradava de todas as formas a senhora Laura, que utilizava ele como um objeto de luxo. Em contrapartida com todo esse dinheiro que a senhora Laura vinha sustentando e patrocinando as peças do Robin, ele tinha que fazer tudo o que ela pedisse. Então ele era como um cordeirinho nas mãos dela. Ela mostrava isso para as pessoas, ela mandava e desmandava nele o tempo todo e ele baixava a cabeça e obedecia. Mas porque tinha todo o interesse financeiro, né? E vai sendo assim, e ele só vai dar cabo nessa mulher porque realmente ele se sentia ameaçado. Ele não queria perder todo esse investimento que ele estava tendo da sua mãe, né, da sua mãe adotiva. E aí então Hercule Poirot vai conseguir mostrar que ele de fato é o assassino, que ele tem que dar cabo da senhora McGinty quando ela descobre a foto e da mesma forma dar cabo da mãe. E a Agatha vai indo e lá no final da narrativa vem o epílogo.
que é quando Hercule Poirot senta para conversar com o superintendente Spacey, e aí a gente tem aqui uma Agatha casamenteira, porque não é a primeira vez que ela faz isso, dela armar e traçar finais felizes para os seus personagens. E tem um diálogo aqui muito bonitinho, o que a Deirdre vai casar com o James Bately, que era o rapaz que estava preso para ser enforcado. Quem foi que disse? Pergunta o superintendente Spacey. E Hercule Poirot, sem modéstia alguma, ele fala: eu disse, eu próprio estou cuidando do assunto. Agora que o nosso caso terminou, eu tenho tempo demais com as minhas mãos. Vou me esforçar em adiantar este casamento. Os dois em questão ainda não têm ideia de nada, mas eles se sentem atraídos um pelo outro. E se o deixássemos à vontade, não ia acontecer nada. Você vai ver, tudo dará certo. Hercule Poirot, super casamenteiro, já deu um jeito de arranjar um final feliz para aquele homem que ia ser enforcado junto com a Deirdre. O superintendente Spacey ri e fala assim: Poirot, você não se importa de se meter na vida dos outros? E o Poirot diz que não, né? Que os desígnios da natureza são sempre misteriosos e de qualquer jeito eles vão ficar juntos. E aí ele fala: a vitória está do lado das grandes causas. E o superintendente fala uma piadinha: dos grandes bigodes, o senhor quer dizer, né? E Agatha termina assim a história, dando um final feliz e um desfecho para todos os demais personagens. Esse livro é maravilhoso, eu acho que vocês vão gostar. É um dos meus preferidos, porque a gente não descobre o que está acontecendo. A gente vai lendo e vai suspeitando que sempre o assassino é uma mulher, quando na verdade não, é um homem. Então eu acho assim, ó, que ela consegue nos despistar o tempo todo nessa narrativa. Eu acho que vocês vão gostar. Fica aí a minha dica, eu vou me despedindo por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like, um comentário, que eu vou adorar ler e conversar com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!